do goleiro ao centroavante, do juiz ao presidente. Eu não consigo odiar ninguém. E é com essas palavras, com esse trecho de uma música que eu adoro, do Engenheiros do Havaí, é que eu começo o podcast de hoje, pois vamos falar sobre ódio. Isso mesmo, ódio, uma coisa que tá cada vez mais em pauta por aí, tá cada vez mais visível, a gente sente essa atmosfera tão boa, não é mesmo, meus amigos? Ela é encantadora, olha só, em todo lugar que você olha, você vê, todo lugar que você bota o olho, tá lá, essa coisinha tão insignificante, mas tão grandiosa, que é o ódio. Isso mesmo, meus amigos, o ódio está em todos os lugares, não poderia estar em mais. E é o tema do nosso podcast de hoje, é o tema predominante. Eu vou falar de muitas coisas, eu nem sei de fato até onde eu vou chegar. Mas vai ser interessante, eu falo pra vocês esse trecho que eu citei de uma música da Havaí, né? Eu não consigo odiar ninguém, uma música muito boa. E ela traz um pouco do tema, do que eu quero falar com vocês, do que eu quero conversar, das reflexões que eu quero trazer, de algumas experiências que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês, assim, tem muita coisa mesmo, assim, é um tema que já faz um tempo que eu queria abordar, né, assim, eu queria entrar nisso, mas eu queria deixar o episódio nesse tom, sabe, eu queria deixar o episódio inteiro, praticamente, pra falar desse tema, não dava pra dividir com outros e tudo mais, ele precisava de um cuidado, então por isso eu decidi dar uma separada e não abordar no episódio passado, que eu falei dos problemas da vida, que a vida é resolver problemas, e hoje vamos falar um pouco sobre o ódio, né, vamos entrar numa odisseia ao ódio, e eu queria começar falando com uma coisa que é talvez o início mesmo dessa reflexão, o início dessa história, e é o ponto de partida onde eu vi que isso tinha se tornado um problema e eu comecei a olhar de uma outra forma para esse tema e agir também de uma outra maneira, assim. Vocês vão ver que na linha do tempo ela talvez não é o começo absoluto, mas faz parte dele, é um ponto de virada, com certeza. E eu tô falando pra vocês sobre o ódio, mas um ponto que eu quero chegar é que eu saí das redes sociais, assim, eu ainda posto, claro, eu tenho que fazer a divulgação dos meus projetos, dos meus trabalhos, mas eu parei de olhar o feed, eu parei de acompanhar, porque eu senti que eu só tava achando ódio lá dentro, sabe, eu só tava achando coisas que mexiam com a minha cabeça, me deixavam mal, que alimentavam uma coisa ruim dentro de mim e me colocavam numa atmosfera que eu não queria estar. Assim, de todas as redes sociais, eu sei que o Twitter, o X, o X, seja lá como vocês chamam isso, é mais popular quanto a isso, é que todo mundo sabe que tira o pior da gente, mas não só ela, o próprio Facebook, nem mesmo o Instagram, que é bem inofensivo até, ultimamente tem mais gente vendendo, expondo seus trabalhos e tudo mais, mas até de lá eu não acabo não olhando muito, assim, não olhando nada, assim, eu só olho praticamente quando eu entro lá pra postar uma coisinha e já sai, então eu não fico olhando feed. Mas eu abandonei completamente o Twitter. Não consigo. O Facebook também não vai, porque toda vez que eu entrava era só pra me irritar, caramba. Eu passava 5 segundos e só ia vindo aquelas coisas assim pra te irritar, aquelas coisas pra te tirar do sério. Era uma coisa atrás da outra e a gente ficava preso naquilo. Quando a gente menos percebia, nossos olhares estavam lá querendo mais e mais, alimentando aquela sede. E era só isso. E eu senti que eu me machucava muito. Eu senti que por vários motivos, que ele estragava o meu dia. Eu tava com um dia normal, tava começando meu dia, ou então tava até com um dia bom, mas eu ia lá, entrava nessa maldita rede social, nessas malditas redes sociais no plural, e aquilo conseguia estragar meu dia em questão de segundos. Só que o pior não é isso, o pior não é você ter seu dia estragado, o pior é que você continua. Isso que pra mim não entra na minha cabeça, cara, isso pra mim é uma loucura. Porque, em todo caso, quando acontece uma coisa ruim com você para de fazer aquilo. Se você toma um choque na tomada, você não vai enfiar o dedo lá de novo, sabe? Você vai evitar. Só que a rede social, ao contrário, ela tem um efeito totalmente contrário, que faz a gente ficar ainda mais grudado nela. Quanto mais a gente sente raiva, quanto mais a gente sente coisa ruim, mais a gente quer sentir, mais a gente quer angariar toda essa efervescência que vem dentro da gente. A gente quer alimentar esse monstro que vai nos dominando. Então, eu senti que eu tava ficando mal por causa disso, que isso estava estragando os meus dias e às vezes eu tinha uma sequência assim, de dias ruins, e muito disso tinha um pontapé inicial nas redes sociais.
sabe? Era entrar lá e assim, no começo pode parecer inofensivo, mas os algoritmos hoje em dia querem isso. Os algoritmos querem essa guerra, querem essa fervorosidade, porque é aí que a gente faz as nossas ações, a gente faz as ações de cabeça quente, a gente quer ter ali a opinião do momento, a gente quer ali ter a nossa narrativa, a gente quer atrapalhar a narrativa dos outros e tudo mais, e a verdade pouco importa, mas a gente quer causar e tudo mais. Então é um mar de coisas negativas e que a gente fica ficcionado por causa disso, e lá se vai parte do nosso dia que a gente não repõe, essa parte não volta, e uma parte que a gente poderia ter gastado fazendo muitas outras coisas, como passando com aqueles que importam pra gente, como passando fazendo boas ações, assim, fazendo coisas boas, impactando positivamente o dia de alguém, que a gente perde nessas malditas redes sociais. Aqui eu não quero soar radical, não vou falar pra vocês deixarem as redes sociais, não, mas usem de um jeito saudável, assim. Eu vi que eu não tava conseguindo achar esse ponto legal pra mim, que eu não tava conseguindo achar uma maneira saudável pra mim usar elas, que por mais que eu me policiasse, por mais que eu treinasse o algoritmo pra fazer uma bolha decente, porque a gente vive em bolhas e tudo mais, então a gente se protege, ninguém tá aí pra se pôr à prova o tempo todo, e isso não faz bem também pra gente. Eu sei que a autocrítica é extremamente importante, eu sou um dos maiores defensores disso, da gente consumir coisas contrárias às nossas opiniões, mas a gente tem que ter o nosso momento de lazer também, então a gente tenta treinar ali os algoritmos para que eles mandem coisas que nós podemos nos interessar, coisas boas, coisas positivas, coisas que fazem parte ali daquilo que a gente acredita e tudo mais. Só que não é assim que funciona. Eu não consegui achar esse ponto. Eu tentei várias vezes e eu sentia que uma mera olhada já era suficiente para impactar meu dia negativamente. Eu estava perdendo um tempo precioso nessas batalhas, lutando contra moinhos de vento, porque é isso que a gente faz nas redes sociais, assim, muitas vezes, é isso que aparece. Então não tô falando pra vocês abandonarem, não, eu só tô falando pra vocês tomarem cuidado com elas e usarem com moderação, sabe? Usarem de um jeito que elas não te façam mal, que elas não alimentem coisas ruins dentro de vocês, que elas não mexam com a sua cabeça, e você mesmo tem que ter o controle sobre elas, não elas sobre você. É isso que eu quero dizer, é um conselho que eu dou pra vocês observarem o que o algoritmo te manda, o que vocês têm consumido, porque eu acredito que dá pra achar um ponto legal, dá pra achar uma maneira, mas a maneira que eu sinto as coisas acaba sendo muito forte, assim, é uma pressão muito grande, e o impacto que elas têm sobre mim são excepcionais, assim, é de uma maneira muito gigantesca, e eu infelizmente nunca consegui ter esse controle, nunca consegui achar um ponto legal, e em várias partes tudo ele me atormentava, e parte disso era justamente do ódio, assim, coisas que despertam o teu ódio, ou ódio de outras pessoas sendo jogado na sua cara. Era isso que se resumia, porque pode ver, assim, às vezes, né, pra postar alguma coisa, inevitavelmente eu tenho que passar ali por segundos do feed, né, o feed bate na minha cara ali com, sei lá, 3 ou 4 coisas principais, e aquilo já é suficiente pra me balançar a cabeça e falar, eu não quero mais ver isso, eu não quero estar no meio dessas coisas, isso já foi suficiente pra fazer meu dia um pouco pior. Eu não precisava saber dessas informações ou dessas narrativas, ou sei lá como eu posso classificar aquilo que ele me mostrou. Me desanima muito. Então, quando eu entrava lá pra postar, já era suficiente pra ter uma carga negativa. Eu falava, não quero isso, chega. Por enquanto eu não preciso, e eu não digo que é definitivamente que eu saí. Algum dia eu vou voltar, e eu quero voltar quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais controle, conseguir deixar as coisas de lado, porque é isso que a gente pode fazer também, é ignorar mais, e não ser atraído por essa armadilha, por esse canto de sereia tão marcante que as redes sociais proporcionam. E era isso que eu via, assim, antes de parar, só via coisa ruim. Só tinha a polêmica, a nova polêmica da vez. Era sempre isso, era sempre pessoas sendo o mais rude possível umas com as outras, assim. Pessoas ali que poderiam ser amigas, pessoas que poderiam conviver juntos, que poderiam, sei lá, ir no bar tomar uma cerveja, elas estavam se atacando, se maltratando, sendo péssimas umas com as outras, só porque elas não tinham as mesmas opiniões. Olha só, que coisa absurda. Cada pessoa é um universo, cada pessoa vai ter um raciocínio próprio, vai ter sua própria cosmovisão,
dando em conta por tudo que elas passaram na vida, desde o início, desde antes delas nascerem, tem coisas que influenciam em como elas vão ver, como elas vão viver. Então é óbvio que a maior parte das pessoas não vai concordar entre si, vai ter uma visão um pouquinho diferente uma das outras, cada um tem uma visão única propriamente, e claro, tem as narrativas e todo mundo embarca nelas. Isso que é incrível, porque eu tô falando de opiniões próprias, mas isso é o que menos a gente vê na internet. A gente só vê opiniões pré-fabricadas. Você precisa estar sempre atento nas redes sociais para ter a opinião certa sobre as coisas. Você precisa seguir uma cartilha das opiniões corretas e se você pisar um pouquinho fora da faixa, acabou sua vida. Tem pessoas que te encherem o saco até você não querer mais saber disso. E é assim que se tornou, sabe? Uma luta pelas narrativas. Você precisa estar sempre na narrativa certa sobre a nova polêmica da vez. Assim, às vezes a polêmica nem saiu ainda e você já tem um discurso que você precisa seguir. Sabe? É risório quando você dá um passinho pra trás e começa a ser um observador de tudo isso e não fazer parte mais, e não entrar nesse joguinho. Você percebe como é frágil esse jogo, como ele é fácil de você entrar e difícil de você sair depois, que você fica dependente. Você quer estar ali no meio das narrativas, dessas guerras. Você quer sempre ter a narrativa certa para combater a narrativa do mal, a narrativa que só as pessoas mais ridiculamente maldosas estão seguindo, e você faz parte do bem. Você tem a luz de tudo e você é o ser iluminado que só segue as coisas divinas ali do que o seu imperador mandou você fazer, sabe? E eu só via isso, né? Eu só via polêmicas vazias, com respostas mais vazias, com raciocínios vazios também, e ninguém dava a sua própria opinião. Era tudo pré-fabricado e era uma luta para saber quem estava no barco certo. Assim, era incrível como só acontecia isso em todo lugar. A gente só via as pessoas sendo mais odiosas possíveis, assim, sendo mais odiosas possivelmente umas com as outras. A custo do quê? A custo de nada. E eu só via isso, era um ódio vazio. As pessoas sendo más umas com as outras, e aquilo me deixava mal. Eu só via as pessoas praticando esse ódio como se não fosse nada. E aquilo não é legal, isso não faz bem pra gente, não faz bem pra nossa mente. E isso me fez pegar uma coisa que, sei lá, eu não queria estar ali, sabe? Eu queria me resguardar, aquilo não me fazia bem. E eu só queria sair dali, sabe? Só isso, eu via tudo aquilo, achava aquilo ridículo, achava que aquilo não era o certo, achava que aquilo não fazia sentido. E falei, não tem por que ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Não tinha como eu arrumar meu algoritmo, porque o algoritmo já é feito pra te irritar. Porque a gente age muito mais quando tem opiniões contrárias na nossa frente, a gente engaja muito mais esse tipo de coisa. Por isso que esses rage baits da vida são tão impactantes e o povo sempre cai neles, porque é muito legal você combater um moinho de vento. Porque na sua cabeça não é um moinho de vento, ele é um dragão, e você tá lá praticando bem pra salvar ali a princesa. Então é muito Don Quixote. As redes sociais são puro Don Quixote. E todo mundo ali queria embarcar na coisa certa da vez. Isso tava nos nervos. Eu acho que a gente vive num mundo bem polarizado. Eu sei que essa palavra é da moda, mas não é isso que eu quero dizer. Não é só na política, que todo mundo pensa nisso, mas na política também. Tá ridícula a situação de como é a política, mas em todas as outras áreas onde a gente menos espera, a gente vai ver essa polarização também. E quando eu digo ódio, não pensem naquela figura que todo mundo vê com ódio contra o amor venceu o ódio, esses clichês vocês estão cansados de ver, porque a maior galerinha que fala que é contra o ódio, na verdade é que mais pratica isso que me dá nos nervos, a galerinha que mais propaga essa coisa, o amor contra o ódio, o amor vai vencer o ódio, não sei o que tem. Geralmente a galera mais odiosa possível, geralmente a galera que menos tem diversidade no seu ciclo de amigos, que são amigos das pessoas que têm exatamente a mesma opinião delas e odeiam todas as outras que pensam um pouquinho diferente. Então o que eu tô falando pra vocês é algo de verdade, porque muitas vezes quando a gente fala do amor e quando a gente fala do ódio, vem no imaginário popular essa mesma galerinha que tá aí plantando amor e tudo mais. Não é isso que eu quero dizer. Eu não tô falando de hippies digitais nem nada do tipo, eu tô falando
daquilo que é de verdade, do ódio que realmente existe, que tá no âmago das pessoas e não desse discurso de redes sociais que é só mais uma narrativa fajuta. Não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu tô embarcando, sabe? Eu não acho que é legal você não abrir espaço para uma diversidade de verdade, porque, de novo, quando eu falo diversidade, vem à mente uma coisa que não é aquilo que eu quero dizer. E eu falo que tá polarizado, e essa galerinha é que mais ajuda a polarizar, é que mais se divide, ao mesmo tempo que querem incluir. E eu digo pra vocês, eu tento fazer o oposto disso. Eu vejo essa galera e eu tento praticar o oposto. Eu tenho amigos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, raça, credo ou classe social. Eu não tenho tempo ruim, meus amigos. E nem quando se trata de política, que é um assunto extremamente delicado, assim. Eu tenho amigos que se declaram, sei lá, comunistas, bolsonaristas, PSDBistas, tucanos, né? Que acreditam no centrão, que já votaram em seres inomináveis e tudo mais. E pra mim tá de boa, porque eu tenho os meus pensamentos políticos e tudo mais, e eu aceito pensamentos que não são o meu, porque às vezes eu posso não ser a luz do universo, não tá certo sempre. A gente tem que ter espaço pra autocrítica e tem que ter espaço para outras visões também. Então tenho amigos de tudo quanto é posições políticas. Eu falo com orgulho pra vocês, eu nunca terminei a amizade de alguém por causa de política, mas infelizmente eu não posso dizer que isso é recíproco. Já aconteceu várias vezes pessoas terminaram por coisas que são tão pequenas, assim, por política. Já terminaram amizade comigo por política. Pessoas que compartilhavam amizades comigo, compartilharam bons momentos e, como se não fosse nada, deixaram de falar, deixaram de aparecer e declararam mesmo que não queriam mais nada, porque eu não tenho o mesmo pensamento que eles. Eu acho isso tão vazio, porque a política é uma coisa tão vazia, não tem nada de profundo na política partidária, principalmente, porque quando a gente fala de política envolve muitas outras coisas, e aí cabe cada um estudar e fazer aquilo que quer, mas quando a gente fala de política partidária, é uma coisa tão vazia, assim, tão simples, tão simplória, e não faz sentido, porque até hoje eu nunca encontrei um candidato que apresentasse, sei lá, 5% de tudo aquilo que eu penso, mas ao mesmo tempo a gente é obrigado a votar, e mesmo se a gente não votar, a gente ainda tem culpa, porque escolher não tomar uma decisão ainda é uma decisão. Então não adianta nada falar, eu voto nulo e sei isso que se resolva aí, mas não, ao mesmo tempo que você votou nulo, outras pessoas votaram no seu lugar, e todo mundo tem teto de vidro nessas coisas, então a gente é obrigado a votar, obrigado a escolher um, a gente sempre vai no menos pior, sei lá, no que vai, mas isso não representa. Então eu nunca me senti representado por nenhum político, mesmo assim ainda já votei na minha vida. Muitas vezes eu não leio, eu admito, outras vezes eu escolhi algum ser lá, um cara por algum motivo bizarro, mas é assim que funciona, e é só isso. Não precisa ter sua vida inteira baseado nessas decisões, nessas ações que são tão vis, são tão fáceis, são tão descartáveis. O voto é uma coisa totalmente descartável, na minha opinião, assim. E eu vejo essas pessoas aí que declaram que contra o ódio, mas são as que mais praticam. Então eu vejo essa hipocrisia e dou risada, sabe? Eu vejo que eu não faço parte de ninguém, eu não faço parte dessa galera. Eu tento sempre me aprofundar nas minhas próprias opiniões e ver opiniões mais diversas possíveis, para ver se eu tô num caminho certo, para ver como eu posso melhorar como pessoa, como eu posso fazer melhor aquilo que eu acredito que seja o certo. E muitas vezes eu mudo de opinião, muitas vezes eu estou errado, outras vezes eu estou certo, e sabe-se lá qual é o certo na verdade, mas eu tento fazer um bom caminho. Então as redes sociais, elas buscam tirar o pior de cada sujeito. E eu sei que isso acontece, essa polarização e tudo mais, coisas que vocês estão cansados de saber, mas eu acho que a gente está num caminho para coisas horríveis acontecerem. Eu tenho uma visão muito pessimista do rumo que as coisas vão tomar em todas as áreas, seja ela religião, política ou até no esporte, sabe? Futebol, política e religião, 3 assuntos que são tabus aqui no Brasil, e a gente entende o porquê. Mas em todas essas áreas que são as principais, eu vejo que alguma tragédia ainda vai acontecer. Talvez pequenas tragédias que a gente nem tem notícias estão acontecendo, mas alguma hora algo grande vai acontecer, porque é o único caminho para quem semeia tanto ódio assim. E eu tenho medo que pode acontecer, porque falo para vocês, do esporte eu não pensei por acaso. Sei lá, eu acompanho Fórmula 1, eu acompanho futebol, acompanho meu time, e parece que tudo que eu via era só
figurinhas repetidas, assim, era só narrativas, era só o mesmo ódio de sempre, as pessoas se xingando, se degladiando, simplesmente porque uma gosta de um piloto, porque não gosta de um outro piloto, e as pessoas faziam tudo isso com o fígado. No fim, não era legal, sabe? Eu só queria ver as notícias de Fórmula 1, só queria ver as pessoas comentando sobre aquilo que eu tanto gosto, mas ver as pessoas se degladiando só faziam me pegar mais desgosto e me afastavam, não só das discussões, como até da minha própria paixão por Fórmula 1, por exemplo. Cara, como isso é possível? Assim, aqui no Brasil tem tão poucas pessoas que falam, mas as pessoas parecem que são pinçadas, assim, elas querem entrar nessa guerra do nós contra eles toda hora e lança essa coisa das narrativas. Você tem que estar sempre alerta para ter a narrativa certa. Se você erra um pouquinho, tem a sua própria opinião, já não vale. E se você segue a narrativa errada, é pior ainda, porque eles já te colocam num bloco, já sabem de cor o que você pensa, o que você come, o que você é, o que você fala, o que você não fala, e eles já criam todo um perfil só porque você não gosta de um piloto, ou porque você acha que piloto X foi culpado em acidente Y, assim. Tipo, é Fórmula 1, são carrinhos correndo no circuito, é só isso. Sabe, são pilotos ali competindo, e isso que é tão legal de se ver, mas ali alguns pilotos tinham fanbases cada vez mais horríveis, assim, que deixavam tudo insalubre, você não conseguia ter uma discussão saudável, falar aquela rivalidade legal, tipo falar, meu piloto é melhor que o seu, aí o outro fala, não, meu piloto é melhor por causa disso, isso, então vamos ver na próxima corrida, vamos ver quem ganha, vamos fazer aqui o comparativo, quem foi melhor nos treinos, quem foi melhor nas corridas. Pô, é isso que é legal. Você tem uma análise, assim, tipo, tirada, que você não espera, tirada do nada, assim, falar, não, tal piloto que tá no meio da tabela, ele teve resultados muito bons, ele bateu o companheiro da equipe deles, não sei quantas vezes, e agora tá vivendo uma boa fase, mas ninguém ainda previu, ou então esse piloto vai ir muito bem nessa pista por causa disso, então esperem e vocês verão. Sabe, dá pra ter 1000 discussões, milhões de discussões, milhares de discussões, seja lá quanto número você quiser colocar nisso, mas dava pra ter um caminho legal, um caminho saudável, um caminho proveitoso, mas tudo que sobra é o ódio. Pelo menos era tudo que vinha pra mim, sabe, eu só via as pessoas se gladiando, e no futebol, cara, o futebol foi pior ainda, o futebol me deixou muito mal em certos momentos, porque eu entendo como ele é passional e tá envolvido em paixão, e o ódio tá ali junto com tudo isso, é natural. Pessoas ali num dia ruim, num dia que o time não jogou bem, no dia que aconteceu alguma coisa, pessoas ali extrapolarem, falarem absurdos que provavelmente elas jamais falariam em qualquer outro contexto se não fosse futebol. Pessoas calmas se transformam em pessoas muito agressivas. Eu entendo a passionalidade da coisa, eu entendo que muitos vão criticar quem quer que seja, vão criticar técnico, jogador e tudo mais, isso é normal, e até aí eu não vou reclamar, eu não vou falar aqui que eu nunca extrapolei também em relação ao futebol, eu sei que ele mexe com essas coisas, mas tem pessoas que são demais, tem pessoas que passam do limite do inaceitável até, porque entende que de cabeça quente você faz coisas que você não faria normalmente, mas no futebol tava demais, assim. E ano passado isso consumiu muito de mim, assim, muito de coisas ruins que eu tive foi porque tava obsessivo, porque quando tinha lá um jogo que não era legal e tudo mais, eu ficava ali scrollando tudo, não, eu quero saber a resposta, eu quero satisfações pra ver por que meu time jogou tão mal, por que esse bagre aqui continua jogando, por que esse técnico pardal continua escalando tal jogador e tudo mais. Você queria saber a resposta, você queria ter a satisfação, falar, não, pronto, agora que eu vi isso, meu ódio passou, agora que eu vi isso, eu posso descontar meu ódio em cima disso, porque eu sei que esse é o problema, esse é o novo problema que nunca esteve na nossa cara, e agora eu achei, isso é a razão de todas as minhas decepções e frustrações que eu tive na minha vida. Eu vou descontar em cima desse cabra aqui, porque ele não conseguiu empurrar a bola numa baliza, não conseguiu fazer a bola passar de uma linha de cal, sabe? Então era isso, sabe? Minha vida ali muito tempo era tentar ficar amargurando essas derrotas ali, colocava no banho-maria uma derrota e ficava ali esquentando. Eu vi, caramba, que idiotice que eu tô fazendo. E de novo, eu entendo, não tem problema nenhum você cornetar, e até é saudável até muitas vezes, porque a pior coisa que tem num clube de futebol é as águas estarem paradas, não ter cobrança, tudo mais, então eu entendo. Mas tem pessoas que passam do limite e viram uma coisa meio patológica, assim, as pessoas, mesmo com o time fazendo um resultado ali, jogando mais ou menos, mas achando uma coisa ou outra, as pessoas não conseguem ver nada de bom, porque pra eles, se tá bom, tá ruim. Eles não têm um dia bom.
Eles se acostumam tanto em reclamar que eles não têm um dia bom se o time vai bem, se o resultado aparece, se acontece alguma coisa positiva. Não, pra eles se incomoda porque a narrativa que eles estão vivendo, o mundo que eles estão vivendo, é que aquele time é uma catástrofe, sabe? Que aquele time não tem condições. Então eu vejo as pessoas fomentando tanto ódio em algumas pessoas que também são seres humanos. E isso me leva a crer que uma hora vai acontecer alguma tragédia no esporte, na política ou na religião. De novo, são 3 tabus. Mas as pessoas estão tão nervosas e tudo, sabe? Tudo leva elas a ficarem mais nervosas ainda. Assim, eu cheguei a escutar casos, assim, sei lá, de um programa que passou na TV, onde faziam uns experimentos lá, sociais e tudo mais, e mostrava como uma pessoa age, por exemplo, numa fila de banco, numa fila de mercado, tudo mais, quando alguém esbarra nelas e tudo, como elas agem, e quando elas simplesmente levam uma coitada no trânsito, como muda totalmente a visão delas, como elas mudam como pessoas. Elas são muito mais agressivas quando algo acontece no trânsito do que quando algo acontece numa fila de banco. Então isso mostra como o mundo moderno, esse mundo está se modernizando e tudo mais, e está tirando o pior da gente em todos os sentidos, e de pouquinho em pouquinho tudo vai minando o nosso bem-estar social, sabe? A gente tá ficando maluco, é uma maluquice viver esse mundo moderno, e as redes sociais com certeza fazem parte disso. Elas são um grande expoente da nossa maldade, e é assim que eu vejo, assim, porque eu pego para Cristo as redes sociais, mas tem muitas outras coisas que também tiram coisas ruins de nós, e as redes sociais são só um exemplo disso, é um reflexo daquilo que nós podemos nos tornar. Então, tudo isso me fez crer que eu não quero mais ficar nesse ambiente, não enquanto eu não tiver uma cabeça boa o suficiente para conseguir deixar algumas coisas para lá, só olhar para aquilo que importa, sabe? Olhar para as coisas que realmente são interessantes, porque tem muita coisa interessante nas redes sociais, muitos artistas, muita gente expondo seu trabalho. Você vai conhecer muita gente legal por causa delas, você vai conhecer muita gente interessante por causa delas, porque é isso que em tese o papel bom delas é conectar as pessoas. Uma pessoa tá lá na China, não, pera, eu peguei um exemplo meio ruim. acho que não pegou tão bem esse exemplo. Mas sei lá, uma pessoa tá lá na Holanda e a outra tá no México, e elas podem se comunicar entre si, sabe? Isso que é o barato das redes sociais, isso que é a grande ideia que ela traz pra gente. A gente tá conectado, a notícia chega a todo mundo, então a gente sabe exatamente tudo que tá acontecendo no mundo. Isso que é legal. Só que a gente sabe como funcionam as coisas, que nada é o que parece. Então, hoje a gente vive uma grande guerra de narrativas. Todo mundo só quer ter a narrativa certa sobre as coisas que às vezes nem aconteceram ainda. Então a opinião própria pouco importa. Só importa encaixar essas opiniões próprias em narrativas pré-fabricadas. E aí sim você tem a opinião sobre a pessoa de qual é salteado. Você já sabe tudo que ela pensa, tudo que ela não pensa, tudo que ela sabe, tudo que ela não sabe, tudo que ela fez, tudo que ela não fez. Você já traça um perfil e você já começa a operar em cima disso. Então as opiniões normais, digamos assim, são totalmente rejeitadas. Você precisa sim seguir a narrativa certa, senão você é um demônio, sabe? E isso em todos os âmbitos. E aqui de novo, sabe, eu tô evitando ao máximo falar que as redes sociais são tóxicas, porque essa palavra também já foi totalmente contaminada por diversas narrativas. Geralmente quem fala isso é quem mais pratica toxicidade e nem percebe. Então eu evito esses jargões e quero mostrar pra vocês uma outra visão. Talvez não seja tão comentada, mas é a minha opinião, sabe? Eu tiro isso totalmente da minha vivência. Eu vi quanto as redes sociais já me prejudicaram na minha vida, minha produtividade, as coisas que eu deixei de fazer por estar ali vidrado, quanta coisa envolvendo a minha qualidade de vida. E eu tô tendo um tempo muito melhor sem elas. Eu realmente tô conseguindo respirar mais, tô focando nas coisas que importam, tô tendo hábitos saudáveis, tô preenchendo esse espaço que eu ganho com coisas boas, com coisas positivas. Porque não adianta nada ficar alimentando ódio, porque se você alimentar o ódio, se você plantar o ódio, você vai semear ódio, sabe? Não tem como nascer outra coisa além do próprio ódio. Isso que
que me fez ficar desse jeito, sabe? Eu não quero, não tenho vontade de entrar nas redes sociais, porque antes eu gostava, sei lá, eu via uma corrida de Fórmula 1 e falava, vou lá ver o que as pessoas estão comentando sobre essa ultrapassagem, o que as pessoas acham sobre essa decisão arbitrária aqui, sobre essa punição que tal piloto tomou, sobre essa batida no muro, sobre esse acidente. Eu queria ver as pessoas comentando. Então, quando meu time ganhava, eu falava, caramba, esse jogador jogou muito, será que as pessoas estão falando dele? Olha só, esse cara aqui fez um golaço, vai repercutir na mídia internacional, vamos ver o que os gringos estão falando. Eu queria ver umas coisinhas assim, sabe? Então descobrir coisas que eu não tô esperando, sabe? Descobrir umas coisas legais que sempre aparecem também. Mas eu entrava pra ver isso e saía revoltado, sabe? Saía com a cabeça fervendo, porque eu só conseguia ver esses embates intermináveis e as pessoas sendo más umas com as outras, ali gritando virtualmente, e aquilo não tava me fazendo bem, porque eu não me sentia encaixado naquilo. Eu falava, caramba, onde que eu me encaixo nisso? Como é que eu crio um conteúdo legal aqui pra falar com determinada pessoa? Como é que eu me conecto? Assim, eu sempre fui um cara que estive envolvido em páginas, então eu pensava em como postar conteúdos, assim, até hoje eu ainda posto, né, eu ainda estou postando sempre que dá nas minhas páginas, nos meus projetos, e então eu entro só pra isso, mas assim, como pessoa, eu nunca soube que postar, porque eu nunca me vi encaixado em nada. Eu falava, caramba, pra fazer amigos aqui, esse é o objetivo, mas pra me conectar aqui, eu tenho que tá inflamando toda hora, eu tenho que tá comentando tudo que aparece, eu tenho que ter uma opinião formada, porque é isso que as pessoas têm também. Tipo, acontece uma coisa lá na Líbia, estoura um conflito lá e já surge milhares de especialistas aqui que provavelmente não sabem nem apontar a direção que a Líbia fica no mapa, mas ele já tem uma resposta pra tudo que tá acontecendo lá, sabe? Tipo, como assim? O cara já sabe exatamente o que falar e não sabe nem que língua a Líbia fala, sei lá, uma coisa assim, tipo... Você é obrigado a ter opinião pra tudo, pra ir bem nas redes sociais, assim, pra tá ali, pra ser social nas redes sociais, você precisa saber de tudo antes mesmo das coisas acontecerem. E essas maluquices aí que eu parei pra pensar, caramba, é isso mesmo que eu quero? É nesse lugar que eu quero ficar? E tanto ódio assim me deixava mal. Eu falava, não, tenho que fazer coisas melhores, assim, eu tenho que procurar outras coisas melhores pra fazer, porque se eu ficar nisso eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou fazer porcaria nenhuma, cara, eu não vou fazer nada de produtivo. Então, desde que eu saí também, não é só isso também, sair das redes sociais e sua vida melhora, não, você tem que preencher os espaços. Então, eu tô trabalhando, sabe, tô trabalhando lá no cemitério, limpando túmulo, sabe, lá uma terapia pra mim, é muito bom. Eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo comida, sabe, tô tentando aprender a melhorar na cozinha, fazer mistura, fazer ali uns acompanhamentos e tudo mais. Então, fazendo coisas até menores, sei lá, e brincar com o cachorro, é tão legal, ele gosta tanto, ele fica tão feliz. E falar com os meus familiares, falar com pessoas que eu amo, perguntar se tá tudo bem, sei lá, tipo, tudo isso impacta o dia de alguém, sabe? São coisas tão pequenas, mas fazem tão bem pra gente, e muitas vezes a gente nem percebe, porque, sei lá, eu vejo hoje em dia as pessoas estão uma do lado da outra e estão com o celular na mão, cada uma com o celular, cada uma numa rede social diferente ali, se perdendo em vídeos de 20 segundos, e ninguém olha pra cara de ninguém fala como tá o dia. E eu não tô falando de small talk, sabe? Não tô falando de conversas que você faz por convenção. Não tô falando por genuinamente você perguntar como foi o dia de alguém, falar se tá tudo bem, falar tá tudo bem com você, tem algum problema acontecendo, eu posso ajudar, sabe? São palavrinhas mágicas, são atitudes mágicas, mas que no fundo fazem muita diferença e hoje em dia estão em falta. Então as pessoas hoje perdem muito tempo na rede social e esse tempo não volta, sabe? É clichê falar isso, mas é verdade. A gente tem que aproveitar ao máximo e da melhor maneira possível o tempo que a gente tem. Não tem problema nenhum também entrar em rede social de vez em quando e passar um tempo lá, ficar vendo um videozinho no TikTok, ficar se divertindo com essas coisas. Ninguém é de ferro, o progresso tá aí e a ordem nem tanto. Mas tô falando que dá pra gente maneirar um pouco e chegar no denominador comum e fazer uma coisa que faz bem pra nossa cabeça, que não faz tão mal assim, achar um meio termo ali, nem eu nem você. Só que eu fui incapaz de achar esse meio termo no momento, e eu achei que a melhor saída, e tá sendo a melhor saída, eu tô sendo uma pessoa muito melhor
tô conseguindo focar muito mais nas minhas coisas depois que eu consegui sair das redes sociais, assim. Foi muito bom, fez muito bem pra mim. Eu recomendo a todos ficarem um tempinho sem elas e acharem uma maneira melhor de lidar com tudo isso, porque é uma maluquice, é uma bizarrice e muitas vezes as pessoas nem têm culpa, porque o algoritmo é tão sagaz que ele te prende antes mesmo de você perceber. Então eu não culpo as pessoas, eu não tenho raiva das pessoas, eu não tenho ódio dessas pessoas. Eu só desejo que elas encontrem um caminho melhor e consigam superar uma coisa que pode fazer tão mal sem mesmo a gente nem perceber. Então, esse relato que eu queria dar pra vocês, eu até me alonguei, foi do peito, foi um grande desabafo de coisas que estavam guardadas aqui há muito tempo e eu precisava falar delas com alguém. E esse alguém são vocês aí que estão me ouvindo, talvez de dia, talvez de noite, mas eu realmente só queria conversar um pouco, que é um mal tão grande e a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, o ódio é uma coisa que eu tento sempre lutar contra dentro de mim. É uma coisa que tem em todos nós, mas a gente pode escolher se a gente quer alimentar ou não. E são pequenas ações que a gente vence, são pequenas ações que a gente ganha campo. E é nelas que eu foco. Eu foco sempre em melhorar no dia a dia. E eu acho que esse é o único caminho, assim. Eu tenho meus erros também, eu tenho minhas cacetadas. Mas eu sempre tento ser uma pessoa melhor, ter melhores hábitos e melhorar o dia das pessoas ao meu redor. Eu fico muito feliz sempre que eu consigo fazer isso. Inclusive, uma das coisas que mais me deixa feliz é ajudar alguém. É ver que eu melhorei um pouquinho, seja lá como for o dia de alguém. Que a pessoa deu um sorriso, sei lá, uma coisa assim, mas é tão importante pra mim porque o ódio é tão destrutivo e tão normal, cada vez mais normal, o ódio entre as pessoas, e isso me deixa muito triste. Só consigo sentir tristeza quando eu vejo essas atitudes, seja lá por quem for, no nosso dia a dia, quando eu vejo uma pessoa ali falando algo, sendo desrespeitosa com outra a troco de nada. Aquilo me deixa muito triste, sério mesmo, eu fico triste, falando, caramba, essa pessoa poderia ficar tão bem, poderia ser tão melhor se ela evitasse certos tipos de coisas, se ela evitasse certos tipos de termos e atitudes e tentasse semear coisas boas, sabe? Isso me desanima e eu tento mesmo ser uma pessoa boa, sabe? E várias vezes eu tento ir contra a corrente e não fazer o fácil, e não fazer só o simples, mas fazer também coisas que precisam de muita luta, pra gente não cair no caos. E eu quero dar um outro relato pra vocês. Eu sei que hoje a gente está tocando em vários assuntos delicados aqui, mas é tudo tão natural e acho que vocês gostam disso, assim, não tem por que você fazer um open mic e não abrir seu coração. Acho que eu estaria traindo não só vocês, mas a mim mesmo, se eu não me permitisse falar desses temas que eu quero tanto, porque as minhas intenções são boas, eu quero espalhar boas palavras para vocês, eu quero espalhar coisas que eu acredito que sejam interessantes, que vão agregar alguma coisa no seu dia. E agora eu vou falar de uma coisa que acho que eu nunca comentei com ninguém, mas é um relato pessoal mesmo. Talvez eu não sei nem se eu devesse falar disso, mas acho que vai ser interessante, sabe? Vai ser legal. Acho que vocês vão conseguir entender aquilo que eu quero dizer pra vocês e eu não vou ter medo de vocês desvirtuarem aquilo que eu digo, porque do mesmo jeito que eu tô abrindo meu coração, vocês também abrem nos comentários, eu tenho certeza disso. E eu quero falar pra vocês que eu já rezei pra pessoas que eu questiono a própria existência.
Isso é uma das coisas que eu fiz e é muito difícil. Mas eu admito que sim, eu já rezei para pessoas que eu questiono a própria existência, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não tenho nenhum carinho, que eu não compactuo, tudo mais. E isso foi um dos pontos que eu vi, eu notei um crescimento. E isso acabou aliviando muita coisa pra mim, sabe? Fazer isso, e foi natural. Eu não fiz isso forçadamente, eu fiz porque veio naturalmente, eu achei que seria de bom tom. E me fez muito bem. Essas coisas eu recomendo a vocês. Eu sei que é difícil, é muito difícil, é um caminho realmente bem difícil, mas eu acabei fazendo e eu recomendo muito. Quase como uma confissão, é algo que tira um peso de suas costas e faz você ficar um pouco melhor. Pelo menos eu me senti assim, eu me senti bem mais tranquilo fazendo isso. Eu me senti mais leve, sabe? É realmente essa a sensação. Que, de novo, é muito fácil você rezar para as pessoas que você ama. E não é que eu digo que é fácil, que você não deve fazer. Pelo contrário, você deve fazer, e deve fazer muito. Você deve rezar para que todas as pessoas que você ama fiquem bem, tenham a melhor qualidade de vida possível, possam viver momentos felizes, compartilhar momentos felizes com você e com os outros. Então eu recomendo muito vocês rezarem pela sua família, por todo mundo que você ama, mas também tire um tempinho para rezar por aqueles que você odeia, para rezar por aqueles que vocês não gostam, para rezar por aqueles que talvez vocês nem queriam que tivessem nascido. E façam isso quando vocês sentirem que seu coração pede. Não façam isso forçadamente, sabe? Ninguém é obrigado a ter que fazer isso. Pelo contrário, precisa ser genuíno, precisa partir do coração. E se um dia partir, aí sim eu digo pra vocês, não censurem essa emoção, não censurem esse sentimento, assim. Se apeguem a ele e tentem fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ser recompensador. Vocês vão colher frutos disso e vão ficar mais leves. Assim, eu posso tocar aqui um ponto até delicado, mas eu vou falar pra vocês, eu não gosto do Lula, eu não compactuo com as ideias dele e tudo mais, mas quando ele teve aquele acidente doméstico lá, que ele escorregou lá no banheiro, bateu a nuca na pia, uma coisa assim, eu não lembro direito, aquilo foi muito forte e eu vi muita gente comemorando na internet, né? Eu ainda fazia parte das redes sociais, né? Então eu vi muita gente comemorando, desejando o pior. Aí eu tava vendo aquilo e falei, caramba, é isso mesmo que eu quero? Eu faço parte disso, é isso que é o certo? Eu sou assim, eu sou desse tamanho, assim, não julgando também, cada um age da maneira que quer com política, seja lá como for. Eu não tô aqui pra condenar ninguém, nem pra passar a mão na cabeça de qualquer outro, só tô aqui pra falar o que eu fiz. Então eu vi aquela coisa e fiquei sensibilizado, falei, não, eu vou tirar um tempo aqui, vou rezar pelo Lula para que ele tenha uma boa recuperação, para que aquilo não seja mais que um acidente, não seja mais que um susto, e que ele possa voltar a exercer suas funções e fazer aquilo que acredita que deva ser feito. Então eu tirei uns momentos assim muito genuínos, sabe? Eu tava muito sensível a essa situação e eu tirei ali um tempo e rezei por ele, desejei boas palavras ali, rezei, fiz as minhas orações para que ele melhorasse, porque no fundo não era só isso. Eu pensei uma coisa que me impactou assim bem na minha mente, tanto na hora quanto agora, quanto depois, quando eu passei para refletir por que eu estava fazendo aquilo, por que eu sentia a necessidade de tirar um tempo para rezar por alguém que eu possa não gostar tanto, por ter tantas diferenças e tudo mais. E eu veio no meu imaginário uma resposta e para mim fez todo sentido. Aquilo acalmou minha mente mais ainda e me veio assim, e eu falei que eu fiz a coisa certa, porque assim, eu tenho a minha avó que ela anda muito e graças a Deus ela tem muita saúde. Ela tá com um probleminha agora, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoá-la e ela vai conseguir passar por isso, mas ela tem muita saúde geralmente e ela anda pra caramba, sabe? Ela tem que receber do trabalho dela, ela vai na casa das pessoas receber, né? Então ela anda a cidade inteira e ela gosta de andar a pé mesmo. E muitas vezes, por isso, ela acaba tropeçando, ela acaba caindo. E aí me veio na minha mente, falei, caramba, como eu posso pedir pra Deus
abençoar minha avó para que ela consiga fazer o trabalho dela, para que ela consiga receber aquilo que é de direito dela. E como eu posso pedir para Deus abençoar ela a isso, a não cair na rua, não levar um tombo, se eu tô desejando que outra pessoa leve um tombo e se machuque muito por causa disso, sabe? Falando como eu vou ser coerente, como eu vou ser incoerente com Deus, sabe? Como eu vou conseguir ser incoerente com Deus? E eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, é verdade, eu não posso cometer esse erro. E aí tudo fez sentido pra mim, e aquilo me fez muito bem rezar pelo Lula. E ele teve uma boa recuperação, agora já tá aí em exercício, fazendo as coisas que o presidente faz e tudo mais, enfim, já passou, eu fiz o que tem que ser feito. E não só o Lula, mas por exemplo, o Bolsonaro também, sabe? Seja lá as diferenças que eu tenho com ele, mas quando ele foi parar na UTI novamente, que graças a Deus ele saiu também recentemente, saiu a notícia que ele saiu, eu tava lá, vi alguns comentários e tudo mais, a gente fala, a gente vê, e aí eu pensei, caramba, acho que eu posso tirar um tempinho pra rezar por ele também, sabe? Porque a gente pensa um pouco, eu sei que é difícil humanizar certas pessoas, mas faça um exercício, tipo, o cara já tá velho, sofreu um atentado que mudou pra sempre a vida dele, ele levou uma facada, não é uma coisa simples, muita gente às vezes nem para pra pensar na gravidade que é isso, mas ele levou uma facada e aquilo fez muito mal, porque eu não falo nem na longevidade de vida dele, mas pode afetar também, mas na qualidade de vida de uma pessoa, tipo o intestino dele, você começa a ouvir o que os médicos falaram e, cara, é surreal o que foi feito pra que ele continuasse vivo, para que ele continuasse exercendo suas funções ali, fazendo o que ele acha que deve ser feito. Então em termos médicos, assim, é muito delicado aquilo que ele passa, aquilo que ele vive. Então, muitas vezes ele vai ter que ir na UTI, na CTI, seja lá onde for, ele vai ter que ter um cuidado com o médico, assim, muito grande. E agora, na vida que lhe resta, provavelmente a qualidade vai ser muito afetada. Então, eu tava vendo lá que cada vez mais acontecia umas palhaçadas lá na UTI, entrava todo mundo, tinha entrevista, tinha live, não sei o que tem. Eu falei, caramba, isso aqui não tá legal. Eu falei, vou dar uma força. Fazer o quê? É o que eu posso fazer? Eu fiquei sensibilizado, meus amigos. Ninguém é de ferro. E aí eu tirei um tempo também, rezei, fiz oração, desejei boas palavras e me senti bem mais leve depois que eu fiz isso, assim. De novo, não digo para ninguém seguir o meu exemplo, para ninguém fazer forçadamente para alguém que não gosta, para alguém que tem diferenças e tudo mais, mas eu senti que num mundo tão odioso, eu queria realmente espalhar um pouco do amor, seja lá para quem for, seja lá se a pessoa mereça ou não, isso não cabe a mim julgar. Eu realmente não tenho esse papel de julgar. E tudo que eu posso fazer é desejar boas palavras, fazer minhas preces para que as pessoas melhorem, tenham uma qualidade de vida, que sejam melhores como pessoas e que possam usufruir daquilo que é de direito. E foi esse caminho que eu fiz, foi isso que eu escolhi, e eu sei que é muito mais difícil do que só desejar o mal para aqueles que a gente não gosta, para aqueles que a gente tem diferenças. Mas foi um hábito que veio tão no meu íntimo, assim, é uma coisa muito íntima que eu tô contando pra vocês. Eu nunca consegui conversar sobre isso com ninguém, mas eu decidi abrir meu coração pra vocês, porque me fez tão bem. Eu acho que se vocês conseguirem fazer um pouquinho disso também vai ajudar vocês. E é o meu relato, sabe? Num mundo tão polarizado, num mundo que semeia tanto ódio, eu escolhi o caminho difícil das boas palavras, das boas atitudes e de preencher meu coração com coisas boas. É muito difícil fazer isso, mas foi o caminho que eu escolhi, meus amigos. Tô até mais leve depois de conseguir falar isso com vocês, sério. Eu já tinha pensado se eu ia falar isso ou não. Tinha momentos no meu dia que eu falava, não, melhor não falar, melhor não dar esse relato. Aí outra hora eu ganhava coragem, falava, não, eu vou ter que falar, vai ser legal. As pessoas vão gostar de ouvir esse posicionamento, de ouvir essa coisa, que é um relato muito íntimo, assim. Esse é o objetivo do podcast, ele aproximar as pessoas e eu me sinto muito próximo de vocês a ponto de querer compartilhar uma coisa que tá tão dentro de mim. E é isso, assim.
O ódio tá por aí, você escolhe pegar ou não. E é muito difícil, sabe? É muito difícil esse exercício diário de não cair na armadilha de tá semeando sempre o ódio. E eu não sou imune a isso, eu falei pra vocês. Eu também tenho os meus ódios, eu tenho ódio dentro de mim. Eu tenho, sabe? Ele existe, eu sei que ele tá lá. Só que eu escolhi não alimentá-lo, sabe? Eu escolhi preencher o vazio que o ódio nos causa com coisas boas. Mas tem muitas coisas que me decepcionam e eu não posso dizer que eu não sinto ódio, assim. Quando eu saio de casa e eu começo a ver a degradação da minha cidade, a degradação do meu bairro, aquilo me deixa muito furioso. Além de, claro, sentir tristeza, eu não posso negar que o ódio tá ali. Eu vou andando e vou enxergando aquelas tampinhas de caneta no chão, vocês sabem o que eu tô falando. E eu falo tampinhas de caneta porque era isso que eu pensava quando eu era criança. Eu falava, caramba, essas pessoas não conseguem manter as tampas de caneta em suas canetas. As pessoas perdem as tampinhas à torta e direito no meio da rua. Como assim? O que uma pessoa tá fazendo com uma caneta no meio da rua? Tá fazendo pesquisa do IBGE? É o pessoal do censo que esquece essas tampas? Tem tanto estudante assim por metro quadrado? Eu achava isso. E essas malditas tampinhas de caneta não paravam de crescer. E hoje elas estão em cada vez mais lugares, assim, elas estão em todo lugar. E não só isso, o pior não é ver as tampinhas de caneta, meus amigos. Isso não é o pior, tem coisa pior. O pior é ver os usuários dessas tampinhas de caneta, é ver quem perdeu essas tampinhas de caneta, é ver os donos das canetas. Isso que é o pior, é ver os caras da caneta, aquilo que mais me tira do sério, é ver a situação. E não pensem que eu estou contra eles, mas eu tenho ódio do que eles se tornaram, da trajetória de vidas que eles tiveram para chegar nesse ponto, sabe? Eu não sinto ódio pelas pessoas em si, eu sinto pena das pessoas e ódio pela situação que elas se encontram, de como tudo aquilo foi acontecer, de como elas foram parar lá. E eu não falo isso de pessoas que não tem nome, de pessoas distantes, não. Eu falo isso de amigos que eu tive na infância que hoje trilharam esse caminho, meus amigos. São fantasmas que me perseguem. Quando eu os vejo, aquilo me assombra e me deixa com muita raiva de saber que uma pessoa que nasceu num metro quadrado não muito longe do meu, nasceu no meu bairro, que nasceu com uma estrutura familiar parecida com a minha, que teve as mesmas oportunidades que eu tive, que estudou na mesma escola que eu tive, escolheu ou não escolheu, ou foi escolhido, seja lá como foi o destino dessas pessoas, mas elas acabaram num lugar terrível. E ver aquilo me deixa furioso, ver aquilo me deixa com raiva, me deixa com ódio de como isso pode acontecer com uma pessoa. E talvez esse ódio venha do medo de saber que se eu tivesse tomado decisões erradas, se eu tomar certas decisões eu posso acabar no mesmo jeito. Eu me vejo nessas pessoas, eu me vejo nelas, eu vejo que eu posso ser elas. E assim também eu sinto pena daquilo que elas se tornaram, de como elas chegaram desse jeito. E eu sinto raiva dessa degradação, de ver cada vez mais pessoas que são zumbis, pessoas que não têm mais distinção própria, que vão acabando no fundo do poço, onde só tem um único lugar, sabe? Todo mundo sabe onde essas pessoas vão parar. E isso sim me deixa com raiva, essa degradação das cidades, essa degradação das pessoas. E eu observo elas e fico muito triste, sabe? Eu vejo como tudo está se tornando, como as pessoas estão agindo, e eu não consigo esconder meu ódio por tudo isso, em como uma pessoa pode chegar nessa situação, nas coisas que acontecem na vida de uma pessoa, nos caminhos que ela escolhe, nos caminhos que a vida escolhe. E eu sinto, sabe, eu vou andando pela cidade, eu vou observando e isso me deixa mal. Muitas vezes até eu tenho trabalhado isso, mas quando eu saía na rua, ia pra algum lugar, ou do carro, olhava das paisagens, eu não conseguia não ter um monólogo que nem do Travis Bickle, do Taxi Driver, sabe? Eu tava realmente esperando uma chuva que limpasse a cidade. E eu já trabalhei muito isso, eu já mudei o foco da minha ódio várias vezes, mas eu tenho teto de vidro também, e eu trabalho para preencher esse vazio com coisas boas, como eu disse a vocês,
porque eu não posso alimentar. Eu faço de tudo pra plantar e colher o amor, um amor verdadeiro. Então, sempre que eu vejo uma pessoa dessa e ela pede ajuda pra mim, por mais contrariado que eu fique, eu ainda acabo ajudando. Por mais que eu saiba que essa pessoa não vai aproveitar a pequena quantia de dinheiro que eu dei pra fazer uma coisa útil, eu sei que ela vai se entregar ao vício e ela só pediu porque ela tá tão desesperada que ela aceita inventar uma história mirabolante, porque essas pessoas também têm vergonha. Pode não parecer, mas elas têm. Elas dificilmente chegam e conseguem falar pra vocês: eu quero dinheiro. Não, elas inventam uma história, elas inventam um contexto mirabolante só pra você fingir que acredita. Nem elas acreditam naquilo, mas pra elas é a melhor estratégia possível. Que você... Elas sabem que você não vai acreditar, mas pra elas é muito mais vantajoso fazer isso, porque elas não têm a coragem. A coragem foi algo que foi sucateada nelas, foi algo que foi tomada delas e deram lugar a outra coisa. Então elas têm muito medo de tudo. E uma das coisas que elas fazem é realmente inventar uma história mirabolante. Pode observar, toda vez que alguém vem te pedir dinheiro, eles inventam uma história com começo, meio e fim. E você tá lá pra ajudar ela a superar isso e não pra continuar o vício delas. Então, eu tenho casos assim, pessoas próximas, pessoas que eu conheci, que eu vi crescer e me chateiam muito. Mas eu sempre ajudo, eu sou um besta, mas eu não consigo não ajudar. Não consigo não ficar sensibilizado. E eu tenho uma imensa empatia que não me deixa não ajudar. Então, eu não sei, sabe, isso me chateia muito. É muito triste ver o rumo que minha cidade tem tomado. Muito triste ver o rumo que essas pessoas tomaram. E eu já rezei muito para que essas pessoas saíssem dessa vida. Só que chega uma hora que não tem mais jeito, sabe? É uma pedrada muito grande em cima de mim quando eu vejo um amigo de infância ter se tornado isso. É uma das coisas que me assombram de verdade, assim. É uma das coisas que fica na minha cabeça ecoando. Eu não consigo ter paz. Muitas vezes isso aperta e é difícil. Mas eu tenho trabalhado para superar isso e para ver o mundo de uma outra maneira. Mas eu queria compartilhar com vocês que eu também tenho meus momentos, eu também tenho meus defeitos. E o que a gente pode fazer é lutar contra e não alimentá-los, assim, é tentar melhorar como pessoas, e é isso que eu tenho tentado fazer. Vou dizer pela terceira vez, assim, eu também tenho meus ódios, mas eu escolhi preencher o vazio deles com coisas boas. É um exercício diário. E uma coisa que tá a par de tudo isso que eu tenho falado, né? Dessa coisa do eu não consigo odiar ninguém. Tem outra frase que anda junto, que é eu não tenho inimigos. Olha só, uma frase de Vinland Saga, né mesmo? Uma ideia que foi muito reverberada lá, foi muito popular. E muita gente repetia, mas pouca gente entendia o que ela queria dizer. E isso é uma das coisas que eu pratico, sabe? Antes do anime até, mas é uma coisa tão bonita que eu fico feliz que uma obra foi capaz de divagá-la. E é um exercício que eu faço de não ter inimigos. E isso passa por muita coisa, é uma coisa muito difícil de você alcançar. Mas foi um trabalho que eu fui fazendo e hoje já é natural pra mim não ter inimigos, assim. E grande parte disso é você aprender a como perdoar, sabe? O poder do perdão, ele é inexplicável, meus amigos. O perdão é uma coisa tão digna, é tão grandiosa que vocês não fazem ideia do tamanho do impacto que isso dá na sua vida, do quanto isso pode te salvar e salvar outras pessoas também no processo. E entendendo o poder do perdão foi quando eu consegui sair de um buraco que provavelmente eu teria me enfiado se eu não tivesse tomado essa decisão. E eu posso contar pra vocês, no começo desse ano, onde as coisas estavam maravilhosamente bem, nos primeiros dias eu quase pus tudo a perder. E eu não vou entrar muito em detalhes no que aconteceu, no que deixou de acontecer, mas eu estava num conflito muito grande que eu não poderia ganhar. E eu ouvi coisas que eu não posso não escutar.
E essas coisas me machucaram muito, sabe? Eu tomei decisões duras, tomei decisões drásticas, mas que precisavam ser tomadas, e sofri as consequências das minhas próprias ações. Eu não mudei nada que eu fiz, e eu sei porque eu fiz aquilo, mas poder perdoar as pessoas que me machucaram foi o que me fez sair de um buraco, foi o que me fez superar uma grande queda e conseguir seguir minha vida normalmente. Aquilo me salvou, meus amigos, me salvou de uma boa, de algo que me assombraria por muito tempo. E o perdão, como aquilo foi gracioso pra mim, foi divino e me salvou, assim. Pessoas me machucaram, pessoas falaram coisas terríveis, coisas que mexeram comigo, e talvez eu tenha feito coisas pra merecer tudo isso. Eu não julgo, mas eu fiquei muito mal. Eu lembro do dia, eu acordei, na verdade eu nem consegui dormir, mas sei lá, eram umas 3 da manhã, eu fui sentar numa cadeirinha aqui fora no quintal e comecei a ouvir música, sabe? Eu tava ali sentado naquele ventinho, tava ouvindo umas músicas extremamente reflexivas e me acabando de chorar. Eu ouvi ali músicas tristes, músicas emotivas que despertavam muita tristeza em mim. E eu ficava procurando pra ver se eu sentia algum afago, sabe? Eu tava miserável. Tipo, eu assustei todo mundo da minha casa, todo mundo ficou extremamente preocupado e eu não queria que isso acontecesse. Eu só tava desesperado, procurando algum afago, procurando algo que me tirasse daquilo, ou então amenizasse a dor que eu tava sentindo. Então eu comecei a ouvir músicas. Eu não lembro quantas vezes eu ouvi Crying in the Rain do A-ha. Que música sensacional, meus amigos. E eu me acabei de chorar ouvindo ela, ouvindo outras, assim. Don't Dream Is Over, It's My Life, não do Bon Jovi. E eu ouvi tantas e tantas, sabe? Pale Shelter, uma música que me machuca há tantos anos, em tantas ocasiões, e essa não poderia ser diferente. E eu tava ouvindo essas músicas e chorando, até acabar as lágrimas. Eu não consegui mais chorar. E eu nunca quis descontar minha raiva em ninguém. Isso foi a outra coisa que eu aprendi. Só que nisso tem a árdua missão, que às vezes a gente descontar nossa raiva em nós mesmos. Isso também não é legal, não é saudável. Então eu tava nesse embate. O que eu vou fazer para me reerguer? Que aí, como uma luz que ilumina a escuridão, eu cheguei nessa conclusão. E se eu perdoasse essas pessoas para conseguir me perdoar também? E foi só assim que eu consegui seguir minha vida. E de novo, meus amigos, eu não faço ideia do buraco que eu teria me enfiado se eu não tivesse chegado nessa conclusão de perdoar essas pessoas e um perdão genuíno. E de novo, só assim eu consegui me perdoar por ter tomado certas atitudes, sabe? E isso abençoou meu ano. Se eu não tivesse feito isso, meu ano já teria ido por água abaixo antes mesmo dele começar, sabe? Olhando pra trás, eu vejo quão importante foi isso e quão valioso foi o poder do perdão. Então tenho consigo em mente que o perdão é uma coisa poderosíssima, e se ele for genuíno, ele vai conseguir te fazer muito bem, meus amigos. Vocês não fazem ideia do quão bem eles vão te fazer, sabe? Eu agradeço muito por ter chegado nessa conclusão e por ter conseguido fazer tudo isso. Me tirou de um belo buraco. Um buraco. Eu não faço ideia da profundidade que ele teria. E o ódio é mesmo destrutivo. Um caminho que muitas vezes não tem volta. Mas sempre há espaço para uma redenção. A gente tem que acreditar nas pessoas e acreditar que elas podem mudar. É isso que eu faço, assim. Eu boto muita fé nelas. E por mais que pareça impossível, ainda acredito que tem como uma pessoa se redimir. E é isso que eu acredito, sabe? É muito bom falar com vocês sobre isso. Olha só, quem diria que seria tão bom falar sobre ódio. E eu sinto energia
sabe, falando desses assuntos, eu quero compartilhar com vocês as minhas visões, minhas experiências, tudo aquilo que eu vivi. E eu espero poder tocar vocês também, como fui tocado por tudo isso. Então, se vocês podem aprender alguma coisa com a minha ignorância no episódio de hoje, é a ter um pouquinho menos de ódio, sabe? Tá? Um pouquinho menos de importância a coisas que não são importantes. Sair um pouquinho das redes sociais. Pensar um pouquinho melhor, assim, pensar um pouquinho mais por si próprio, se afastar um pouco dessas narrativas, passar mais tempo com aquelas pessoas que você ama. E esse tempo é valioso, esse tempo conta. E é muito importante vocês não perderem esses momentos com essas pessoas. Ajudar as pessoas pode fazer um bem danado, vocês não fazem ideia. E é esse caminho que eu escolhi. E é um caminho muito duro. É muito tentador você se render ao ódio, muitas vezes, e você se acabar com ele. É um caminho muito chamativo. De novo, eu falo pra vocês, é o canto da sereia, e a gente tá à mercê de tudo isso. E para fechar aqui o podcast, né, meus amigos, para fechar um pouco disso, eu quero falar de uma outra experiência que eu tive nesse sábado, e foi algo que acendeu uma chama em mim e me motivou mais ainda a fazer aquilo que eu tanto gosto. Eu tava zapeando na TV e e tava dando risada das coisas que estavam acontecendo, né? Tinha o show da Lady Gaga que era muito engraçado de se ver. Tinha, sei lá, aqueles programas policial que eles ficam sacaneando os bandidos. É hilário, o cara... Eu coloquei lá e o policial perguntou pro bandido: é normal você esconder a droga na orelha? Eu falei, cara... Na minha cabeça veio aqueles mágicos, né? Falei, olha só que eu achei na sua orelha, olha, veja só. E aí eu fui zapeando, e aí na Band sempre passa coisas de luta e tudo mais. Eu gosto, sabe? Eu gosto de esporte, eu gosto de ver luta. E lá tava passando o SFT, que é um evento de luta, assim, de MMA. Tem suas próprias regras ali, tem uma organização que tenta fazer uns rankings legais, dá espaço pra muita gente. E eu vou contar uma coisa bem interessante que aconteceu, né? Eu vou dar o meu relato primeiro e depois eu contextualizo para vocês, não? Então eu vou contextualizando ali no meio, vou contando umas histórias ali no meio para vocês entenderem certinho onde eu quero chegar. O SFT, uma coisa mais acessível, assim, uma coisa diferente ali do UFC, por exemplo, que já é mais internacional, que já é mais pomposo, e tem mais história, tudo mais. Isso aqui é quase como se fosse uma plataforma de acesso. Mas então, tava me divertindo ali com as lutas. Teve uma luta feminina que foi muito boa. Tipo, era, se não me engano, uma versão extreme que eles têm, que é uma modalidade própria do SFT, que não pode ter luta agarrada, sabe? Luta no chão, tipo, que é uma coisa que tira muita gente do UFC, que toda hora os caras se agarram ali no chão e não tem golpe e tudo mais. É só a luta no chão por tempos e tempos, tudo mais. Então, essa versão do Extreme não tem, é só luta em pé e malemar flinch, sabe? Tem a regra lá, um flinch e um golpe. Tipo, você pode flinchar e dar um golpe e aí acabou a palhaçada. Então, é uma luta muito dinâmica, muito legal, assim. É voltada para o entretenimento mesmo, sabe? Então, é muito legal de assistir, eu gosto de luta. E tava lá a briga feminina, foi muito boa. Aí depois entrou a masculina, sabe? Foi tendo ali as categorias, né, dos mais leves aos mais pesados. E aí a gente foi notando, sabe, eu tava assistindo com meu tio, que os caras ali nas entrevistas, eles se soltavam, assim, e falavam pro presidente ali, né, pro chefão da coisa que participa ali, né, cara bem ativo. E todos eles sempre falavam dele, falavam, não, eu tô à disposição de você, se você quiser que eu luto mais, eu tô aqui, eu não ligo de lutar perto, sabe? Pode marcar a luta pra amanhã que eu tô pronto, sabe? Eles falavam umas coisas assim. E aí a gente tava vendo, dando umas risadas, né? Que é isso que eu gosto de fazer, dar risada assim na TV. E aí meu tio uma hora lá soltou um comentário e falou, acho que a gente não vai ver esses caras nunca mais, né? Tipo, falando assim, brincando, né? Aí eu
pensei, né, e respondi. Falei, os caras falam como se fosse a última vez que eles fossem lutar, como se fosse a última luta deles. E ali eu tava brincando, sabe, tava num clima bem agradável, assim, dando risada ali à noite, né, tudo. E aí eu parei pra refletir depois, falei, caramba, realmente parece que as entrevistas ali, que aquilo pode ser a última luta deles. E eles estão lutando todas como se fosse a última luta da vida deles. E isso mexeu comigo, sabe? Tipo, tava dando risada, mas veio a voz da consciência e falou, pera, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa interessante. E aí eu contextualizo pra vocês, assim, o SFT, ele é uma coisa diferente, porque ele também valoriza histórias inspiradoras, sabe? De superação. E eles destacam os atletas que têm dificuldade em suas vidas, que teve ali uma trajetória difícil. Então eles dão valor a essas coisas. Você percebe que em todas as lutas ali eles fazem a apresentação, só que não fica só nisso. Geralmente em eventos de luta a gente tem um main event, ali sim tem uma historinha, né? Tem um storytelling, o cara contando e tudo mais, mas aqui não. Aqui nas lutas que não eram as principais, todas elas tinham espaço dos lutadores contando a sua história de vida, do porquê lutar é tão importante para eles, do porquê eles precisam vencer. E aquilo me tocou, sabe? O SFT realmente me encantou por causa dessa premissa deles beneficiarem essas pessoas com histórias tão difíceis e darem um palco para ela, um palco televisionado, porque passando na TV aberta, olha só que privilégio, os caras lutarem em TV aberta, e aquilo para mim foi um espetáculo ver isso, porque saía das barreiras da luta e era uma coisa de vida. E aí eu notei, tudo fez sentido, porque eu via que os caras ali se estrambelhavam na porrada, todo mundo, só que eles estavam sempre se abraçando no final. Tipo, o cara ia lá dar um abraço, ver se estava tudo bem. Estavam sempre apertando as mãos, o que já é natural, mas ali você via que os caras não estavam com má intenção, eles estavam lutando por um bem maior, então não tinha vaidade. Tipo, os caras estavam se socando e estavam felizes, assim, eu via os caras ali com a cara tudo inchada, tudo remendada, mas eles estavam felizes por terem lutado, por terem tido aquela oportunidade. E aí você vê o background das pessoas, assim, tinha muitos atletas ali que já são mais consolidados, que você via que os caras tiveram mais preparo, tiveram uma academia mais dedicada, tiveram um mestre melhor, e eles sempre agradeciam esses mestres, esses professores deles, eles faziam questão de agradecer tudo que eles tiveram, sabe, era muito legal as entrevistas. E a gente via ali que eles estavam lutando por um bem maior. E assim, tinha esses caras mais consolidados, mas também tinham outros que tinham que se dividir em trabalhos que eram normais, assim, trabalhos normais. Eles se dividiam entre trabalhar e ir pra academia. E você via que o físico deles não eram os melhores, assim, você via, tipo, por mais que essa liga tente balancear muito bem o ranqueamento, dar oportunidade a todo mundo e ter uma luta justa para todos, a gente via ali o físico de alguns se destacando mais que o outro, mas isso não era desculpa pra ninguém, sabe? Todo mundo ali dando o máximo. E aquilo me encantou. Falei, caramba, os caras estão lutando por um sonho e tendo que fazer tantas coisas pra alcançá-lo. Um sonho difícil, e eles estão literalmente lutando, estão literalmente dando sangue pra chegar lá. E aquilo me inspirou, sabe? Aquilo me inspirou de verdade. Eu falei, caramba, essas pessoas tão sofridas aí, tiveram tanto trabalho na vida, tendo que fazer tanta coisa pra conseguir seguir em frente com aquilo que eles acreditam que seja o certo. E eu me vi nessa situação e eu falei, caramba, a partir de agora, cada vídeo que eu fizer, cada podcast que eu fizer, eu vou fazer como se fosse o último. Eu vou dar toda a energia que eu tenho, não importando quão básico seja meu computador, sabe? Quão problemático seja meu microfone, quanto eu não tenho a melhor desenvoltura ainda, quanto ainda sofro para gravar coisas básicas, quanto ainda tenho dificuldades, eu vou superar todas elas e vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor que eu posso e fazer sempre como se fosse o último. Vou dar tudo que eu tenho, nas condições que eu tenho, e vou fazer o melhor que eu posso nas diferentes propostas que eu vou abordar, e não vou parar por aí, eu vou ajudar as pessoas ao meu redor também, eu vou trabalhar o quanto que tiver trabalhar para poder ter uma condição melhor, vou me dividir em tudo isso para seguir o sonho que eu acredito que seja o certo. E é isso que eu tô fazendo agora, e eu achei legal compartilhar com vocês e como esse SFT foi tão marcante pra mim, e como as risadas ali se transformaram em inspiração, porque é muito legal, foi uma luta ver os caras se socando, as minas se socando. Cara, eu adoro essas coisas, eu adoro essas lutas, e ver essa que tem o foco
em dar espaço às pessoas, em dar tudo isso, dar essa visibilidade a muita gente, me tocou muito e foi mágico pra mim, sabe? Eu vou continuar acompanhando, tenho certeza que nos meus sábados eu vou separar um tempinho pra assistir ou torcer pra esses caras, e aquilo me fez muito bem. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, e eu fico à vontade pra ler os comentários que vocês vão deixar. Espero que vocês abram o coração também. Podem abrir, não faz mal, às vezes é bom. Sei que é difícil, mas estamos em casa, meus amigos, estamos em casa. Eu gosto muito de ler vocês, assim, ter o feedback, de ter suas histórias, do que eu posso melhorar, do que vocês melhoraram, e pitacos que vocês possam dar. Sempre muito interessante pra mim. Então fiquem à vontade aí, que eu tô à vontade pra ler. E espero que vocês tenham gostado mesmo, porque aqui, de novo, eu toquei em vários temas delicados e tudo mais, mas foi com as melhores intenções possíveis. Não tenham medo, assim, tá tudo bem. Eu só expus a minha visão em várias coisas, e espero que vocês sejam compreensíveis para entender. Em nenhum momento eu quis falar algo de ruim, quis falar algo negativo. Eu não tenho nada contra nenhuma visão que vocês possam ter, nem nada. E eu expus com muito carinho e cuidado, sabe? Tudo que eu falei foi com muito cuidado e com muito carinho. Tentando ser o melhor possível, tentando atingir vocês de uma forma legal, tentando ter um impacto positivo em vocês. E de novo, meu objetivo é fazer vocês absorverem um pouquinho da minha ignorância e pegarem as partes boas de tudo aquilo que eu tentei dizer e não disse. Mas é isso, meus amigos. Isso aqui é muito legal de gravar. Eu tô muito feliz. E até uma próxima, meus amigos. Tchau!